Eu queria muito entender, isso é muito importante, professor Mairovich, que o senhor está falando, os juristas estão se articulando, de repente, para pedir o afastamento, né? O termo correto é a suspensão do cargo dele de presidente por omissão, nesse caso, né, de uma manifestação contra a democracia, né? Seria isso, professor Mairovich, só para a gente entender, do ponto de vista jurídico, quais seriam os argumentos? O senhor está falando que a omissão do presidente, que está acontecendo neste momento, né, porque veio uma determinação do Supremo Tribunal Federal para a ação da Polícia Rodoviária Federal. O presidente Jair Bolsonaro, ele segue calado, né, sem reconhecer as eleições. Essa omissão dele poderia entrar ali numa configuração de um pedido de suspensão do cargo, é isso? Veja exatamente isso. Se pedir cautelarmente e provisoriamente o afastamento dele da função. Por quê? Atenção, por quê? Porque estamos diante de um crime por parte do Bolsonaro, crime de responsabilidade, porque ele está se omitindo diante do quê? De atentado à Constituição. E o que diz a Constituição? Que o presidente comete crime de responsabilidade quando atenta contra a Constituição. Isso é muito claro, não precisa nem desenhar, é muito claro. Então, essa medida provisória não tem nada a ver com relação a, olha, ele vai impedir posse do presidente. Não, ele está se omitindo. As polícias, principalmente a polícia rodoviária, que é um caso, e também está fazendo o corpo mole, basta ter olhos de ver. E se a gente pegar uma ligação, nós vamos ver que naquele episódio do transporte, no dia da eleição, onde se criou caso, onde se procurou impedir que eleitores fossem votar, naquele episódio, segundo o colunista Lauro Jardim, que é pessoa bem informada, e outras informações que vieram depois disso, houve uma determinação do Palácio da Presidência da República. É um indicativo muito forte que o Bolsonaro está envolvido em tudo isso. Se a gente pegar também, e aí eu peço auxílio ao Josias, um concatenar de fatos, uma volta de fatos, onde a gente vai pegar não só esse episódio, mas o episódio Jefferson, e todos aqueles que vêm na sequência, quer dizer, uma confusão por dia, e ainda com uma Zambelli pelo meio, que é aquele caso em que ela ridiculamente se achou em legítima defesa e sai em perseguição, quando a lei diz que não há legítima defesa quando se persegue alguém com arma em punho, com superioridade. Mas então, nessa sequência de fatos, evidentemente que está aí, está muito claro. Vai falar indícios, sim, mas indícios suficientes, com lastros. Agora, o que tem também um outro passo, Fabiola, que a gente trocou mensagem, a gente conversa para melhorar o programa, para melhorar as coisas. O que tem tudo isso? Por quê? Por quê? Por que esse silêncio? E se está falando no prazo de 72 horas. Eu quero... Uai, seu app de vídeos curtos.